Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso OKR Definitivo da Amo de Trabalho. Nessa aula, a gente vai conversar sobre objetivos. Ou melhor, a gente vai entender e aprender algumas dicas para a gente utilizar na hora que a gente está fazendo a definição dos objetivos tanto da organização quanto das nossas equipes. Tá legal? Vamos lá? Então, para recapitular, objetivos são os sonhos que a sua equipe possui, os sonhos que a sua empresa possui, aonde que ela quer realmente chegar, ou seja, são realmente os sonhos da sua empresa, tá? E normalmente quando a gente se pergunta assim, o que a gente deseja alcançar, né? Então essa resposta normalmente ela tem que trazer para a gente alguma ideia desses objetivos, tá bom? E, então, como eu falei, os objetivos são os sonhos, né, da empresa, dos times e dos colaboradores, e eles são definidos em frases simples, e isso aqui é importante, eles têm que ser definidos de acordo com a visão e expectativas de negócio, tá? Não adianta nada a gente criar objetivos que não vão estar relacionados ou causar um impacto, né, naquilo que a própria empresa ou a equipe está buscando. Então, a gente tem que ter em mente assim que não importa qual a metodologia que a gente utilize para metas, né? Pode ser a melhor metodologia do mundo, se a gente não souber, né, a direção que a gente quer seguir, a ferramenta em si não vai ajudar a gente, tá? Então é preciso primeiro entender aonde a empresa realmente quer ir, quais são os seus objetivos, e aí sim utilizar a metodologia OKR para a gente conseguir chegar lá, tá legal? Então, objetivos, né? Quando a gente está definindo um objetivo, a gente tem que levar em consideração alguns aspectos aqui. Ele deve ser fácil de entender. E isso aqui é meio óbvio, né? Se os objetivos eles vão estar visíveis para toda a organização, é muito importante que a gente consiga entender de cara, né, o que a gente está buscando quando a gente faz a leitura do objetivo. Então, ele precisa possuir um foco específico, né? Também meio lógico, você tem que saber o que você está buscando e deve ser possível de medir, né, de alguma forma. A gente vai utilizar os resultados-chave para isso. Ele deve ser possível de ser atingido. Quando a gente fala em OKR, a gente sempre fala em objetivos audaciosos, né? Mas é muito importante que quando a gente define um objetivo, a gente tenha em mente que esse objetivo, de alguma forma, ele possa ser alcançado, né? Ele é um sonho, mas ele tem que ser um sonho possível de ser atingido, né? Por mais que ele seja um sonho grandioso, ele tem que ser possível, a gente tem que olhar para ele ser um objetivo que inspire a gente, que a gente olhe, leia e imagine aquilo, né? Não pode ser uma coisa que a gente faça a leitura e pense, isso aqui nunca vai acontecer, né? Porque isso aí simplesmente desmotivaria, né? Que seria o contrário do que a metodologia está propondo. E por último aqui, ele precisa ser estimulante e inspirador. Tá? Quando eu coloco precisa ser, eu quero deixar claro que isso não é uma regra, tá? Por quê? Bom, às vezes, claro, o objetivo aqui é a gente sempre buscar criar uma descrição que seja estimulante e inspiradora para as pessoas, porque isso vai motivar elas, né, a buscar realmente aquele objetivo. Mas existem sim situações mais operacionais que a gente também vai ter que tratar, né? Principalmente quando a gente está falando dos objetivos das equipes, né? Que talvez a gente não consiga transformar assim, em uma coisa tão estimulante e inspiradora. Mas repito, o objetivo nosso é fazer isso, tá? Se não der, tudo bem, mas a gente busca sempre criar um objetivo que seja estimulante e inspirador justamente para que engaje mais as pessoas, tá? Agora eu queria falar um pouco sobre as três camadas, digamos assim, de objetivos, né? Os três tipos de objetivos que a gente vai estar, que a metodologia OKR trata, né? Que seriam os objetivos organizacionais, os objetivos departamentais ou de times, né? E os objetivos individuais. Então eu gostaria agora de falar um pouquinho sobre cada um deles e trazer alguns exemplos aqui para a gente poder entender um pouquinho melhor. Então, primeiro, objetivos organizacionais, né? Então, aqui é importante a gente falar um pouquinho da cadência.
Os objetivos organizacionais, eles são criados uma vez por ano. Tá? Eles são objetivos estratégicos que a gente vai estar criando apenas uma vez por ano. Isso não significa, obviamente, que ele vai ser totalmente estático. Se a gente, no decorrer, né, dos trimestres ali, for vendo que os objetivos não estão legais, a gente pode sim ajustar, né? Mas é importante dizer aqui que os objetivos organizacionais eles têm uma cadência anual, né, de 12 meses. Por quê? Porque esses aqui são os OKRs que vão guiar todas as demais equipes, né, na busca pelos resultados. Então você, obviamente, não pode estar mudando o teu objetivo porque isso iria prejudicar o planejamento de todas as equipes, né? Esses objetivos organizacionais, né, eles devem motivar e inspirar a empresa. Portanto, a estratégia e as prioridades devem constar em seu conteúdo, né? Como se tratam de objetivos estratégicos, normalmente quem vai trabalhar na definição desses objetivos são os papéis mais estratégicos, né? As pessoas, os profissionais que estão ocupando esses papéis de gestão, né, ou de liderança, que conseguem realmente ter uma visão da estratégia, né, da empresa, daquilo que a empresa busca. Então, eles realmente precisam inspirar as outras equipes, né, porque todas as outras equipes elas vão estar criando seus OKRs com base nesses organizacionais. E, obviamente, como eu já falei, né, se você não souber para onde você está indo, todo o planejamento, ou seja, não importa se você vai estar utilizando a metodologia OKR, mas todo o teu planejamento no final do ano, né, vai por água abaixo, porque você simplesmente não sabia a direção. Né? Dessa forma, não existe uma metodologia que vai ajudar você. Então, sempre procure, principalmente nos objetivos que são estratégicos, deixar claro, né, a direção, a estratégia e para onde que a empresa está querendo ir. Tá legal? Alguns exemplos, então, de objetivos organizacionais. Vamos lá. Criar o mecanismo de pesquisa mais simples do mundo. Ser a livraria online mais popular do Brasil. Tornar-se referência nacional e autoridade absoluta na área de marketing digital. Construir um foguete tripulado capaz de alcançar Marte. Alguns objetivos aqui podem parecer até um pouco absurdos para você, mas a gente tem que levar em consideração que eles são os exemplos aqui são de áreas diferentes, de empresas, né, de setores diferentes. Então, por exemplo, se você tivesse uma empresa que está desenvolvendo um mecanismo de busca, né, tipo a Google, o teu objetivo seria criar o mecanismo de pesquisa mais simples do mundo. Né? Se você for uma livraria online, por exemplo, né, teu objetivo pode ser se tornar, né, a livraria mais popular, a livraria online mais popular do Brasil. Né? Esse seria o seu objetivo estratégico do ano, por exemplo. Né? Se você for uma empresa como, por exemplo, a SpaceX, né, você pode ter um objetivo que seja construir um foguete tripulado capaz de alcançar Marte. Né? Então, perceba que a ideia aqui é realmente ser simples, né, ser inspirador, conectar esses objetivos com a estratégia. Agora eu queria falar um pouquinho então sobre os objetivos de departamentos. Tá? Esses objetivos aqui, eles devem sempre se alinhar aos objetivos da empresa e apoiar o objetivo final da organização. Tá? Então elas vão ser metas que vão ser direcionadas à atuação de cada time. Né? Esses OKRs, eles vão ser desenvolvidos pelos times, né, ou pelos departamentos. Aí você precisa entender melhor a questão do tamanho da sua empresa, né, como que ela está estruturada. Mas basicamente, então, quando eu estou falando de objetivos de departamentos, eu também estou falando de objetivos de times, tá? Um time, um departamento ou um setor, tá legal? Então aqui a gente pode ser um pouco mais específico na formulação dos objetivos, tá? Em alguns casos a gente não vai conseguir ter toda aquela inspiração, né, na hora de criar o objetivo, mas em alguns casos a gente precisa ser um pouco mais objetivo também, mais específico, né? E esses objetivos dos times aqui e dos departamentos, eles têm que estar alinhados, então, né, com o propósito da empresa, com os objetivos, né, estratégicos da empresa. Porque senão eles não vão causar o impacto que a gente está buscando. Então, eles têm que estar alinhados. Tá? E quando eu digo alinhados, não significa que eles precisam estar exatamente relacionados, né? Ou seja, ser o mesmo tipo de objetivo. A questão aqui é com relação à estratégia, né? Quando a gente fala alinhado, não significa que todos os objetivos vão estar relacionados à mesma coisa, né? Eles simplesmente vão estar dentro de um contexto, né, que
pode ou não estar diretamente interligado ali, mas que ele faz parte, né, da estratégia da empresa, tá? Então vamos ver alguns exemplos agora dos objetivos de departamentos e times. Ser o blog mais relevante do segmento, né? Caso você tenha um blog no teu setor, por exemplo, de marketing. Construir uma cultura de engajamento dos colaboradores, né? Aqui seria para o teu time de recursos humanos, né? Ou de experiência do colaborador. Empoderar nossos colaboradores, né? Também poderia ser aqui um objetivo de um time, né? Garantir sustentabilidade financeira para a empresa, né? Se você, por exemplo, poderia ser o objetivo de um setor de vendas, e entregar novos leads com mais qualidade, né? O setor aqui de marketing. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né, de objetivos de diferentes setores, né, e equipes aqui. Acho que deu para ter uma ideia mais ou menos, né, do que eu estava falando assim, com relação a ser inspirador, né, de ser um objetivo grandioso, né. Perceba que sim, eles são objetivos bem inspiradores, né, mas alguns eles são mais direto ao ponto mesmo aqui quando a gente está falando de times, né. Por exemplo, entregar novos leads com mais qualidade, ele não é tão inspirador quanto talvez ser o blog mais relevante do segmento, né, mas eles estão bem claros assim, no que a equipe está buscando, e isso que é o mais importante. Bom, agora eu queria falar um pouquinho sobre essa questão dos objetivos individuais, porque tem algumas particularidades aqui que a gente precisa detalhar bem, tá? Porque a metodologia ela traz realmente assim, a possibilidade de você trabalhar com objetivos individuais, mas ao mesmo tempo eu também quero trazer um ponto de vista prático aqui, né, que eu tive já como experiência diversas vezes trabalhando, né, com a metodologia nos últimos anos aí. Então, objetivos individuais são os OKRs individuais que devem ser focados então na performance e nas entregas esperadas de cada colaborador. Então, alguns exemplos aqui seriam ser o melhor vendedor, ou melhorar a reputação do blog, ou lançar a próxima versão do produto principal da empresa. Tá? Poderiam ser alguns objetivos de algum profissional ali na tua equipe, tá? E na tua empresa. Então, assim, esses objetivos, eles estabelecem, então, destinos claros, todos eles, né, agora eu estou falando no geral mesmo, né, eles estabelecem destinos claros, são direcionais e fornecem foco. E o foco, ele significa automaticamente, então, que o número de objetivos que você vai criar, ele é limitado, né, porque você tem todo mundo, toda empresa e equipe, ela possui recursos limitados, certo? Então, quando a gente está falando de foco, a gente tem que entender que quanto menos objetivos a gente estiver buscando, maior o foco que a gente vai conseguir colocar neles. E a metodologia, ela traz como uma boa prática você realmente ter poucos objetivos, tá? Então, justamente para você manter o foco naquilo que é importante. E isso, então, se aplicaria não só aos organizacionais, mas também, né, aos OKRs de departamentos e equipes que você tiver e os individuais, enfim. Por que isso, tá? Por que essa questão é importante também? Além do foco, ele começa a trazer uma cultura para a equipe, para a empresa de entender que ela precisa dizer não, certo? Eu já tive experiências onde a equipe que eu trabalhava tinha um objetivo, só que toda hora o comercial da empresa ele mudava a direção desse objetivo, né? Uma hora a empresa estava trabalhando com um desenvolvimento de um produto ali para uma área, depois já estava fazendo outra coisa porque aparecia oportunidade. Então isso é bem comum de acontecer. Para evitar isso, a metodologia ela justamente traz vários aspectos onde você vai ter que começar a entender que você vai precisar dizer não para algumas coisas, né? Para você poder focar naquilo que vai trazer o maior valor, tá bom? Eu queria passar algumas dicas rapidinho também que vão ajudar aqui na hora que a gente está escrevendo objetivos. Então, usar a expressão que transmitem pontos finais e estados, como por exemplo, tá? Escalar a montanha, vencer o campeonato, né? Então veja que você deixa claro assim o sucesso, né? O que o sucesso vai ser, o que o sucesso representa. E evite assim expressões que não impulsionam a equipe, né, a novas conquistas, como por exemplo, continue contratando, mantenha a posição de mercado, continue fazendo X,
né? Continue desenvolvendo Y. E por que isso? Porque a gente sempre fala, né, dos objetivos audaciosos, né, das stretch goals, das metas esticadas, né? Então, para isso a gente tem que ser claro com relação a como o sucesso, o que o sucesso representa, tá? Outra dica aqui é crie objetivos a partir de verbos, né, para poder fazer com que as equipes então tenham uma visão mais clara e pontual do objetivo, né? Então, alguns exemplos aqui: conquistar, lançar, aumentar, potencializar, criar, gerar, desenvolver, tá? Então, é uma boa prática utilizar verbos, né, na hora de criar objetivos para deixar claro a direção, tá? Agora, aquilo que eu comentei, né, eu queria falar assim sobre uma dica, né, que você provavelmente só vai escutar de pessoas que utilizaram bastante a metodologia, né, na prática mesmo, que é a questão dos OKRs individuais, tá? Se eu puder dar uma dica assim para você, né, para a tua equipe, seria não utilize OKRs individuais. Ou caso você resolva utilizar, deixe para utilizar quando a metodologia OKR já tiver, né, de fato inserida ali na cultura mesmo da empresa, tá? E eu gostaria aqui de trazer algumas razões, né, do porquê eu não recomendo a utilização de OKRs individuais, tá? Então, rapidinho eu queria comentar um pouquinho sobre isso. O OKR, então, ele é sobre a organização, né? Ele é sobre os times alcançando objetivos grandiosos, né? Sobre as pessoas saindo, né, da sua zona de conforto. E quando a gente fala nesse tipo de coisa, é interessante ressaltar o foco no trabalho, na colaboração, né? No trabalho em equipe, não num trabalho individual, né? Então, por isso que eu coloquei ali que o OKR é sobre organização, né? Não sobre um indivíduo. A gente quer aqui focar na estratégia da empresa mesmo. E os OKRs, na verdade, por eles serem, né, metas audaciosas e tal, eles dificilmente vão ser alcançados, né, por uma pessoa. Você vai ter que ter, né, uma equipe trabalhando nisso, né, enfim, né, cada pessoa dando a sua contribuição para que um objetivo grandioso seja de fato alcançado. E quando você fala em trabalhar individualmente, né, isso acaba trazendo uma ideia que pode ser errada. Por exemplo, os seus colaboradores, né, o time, todas as pessoas ali que estão sendo apresentadas para o OKR pela primeira vez, elas vão começar a se perguntar talvez o porquê que você está aplicando essa metodologia, né? Se você resolver de cara começar a utilizar OKRs individuais, porque vai parecer, né, vai passar uma impressão de controle que não é o que a gente quer passar aqui, tá? Justamente, então, eles podem pensar que você deseja adicionar apenas outro nível de controle, né, na gestão da empresa, e não é esse o objetivo. Porque o OKR ele foi projetado, então, para a gente fazer o oposto, né, que é ajudar a passar de um ambiente de trabalho que é mais baseado assim, em controle, né, de metas que são passadas de cima para baixo, para um ambiente de trabalho baseado na confiança e na participação, né, onde as próprias pessoas ajudam a formular os objetivos da sua equipe. Os objetivos individuais também, outra situação que eu já presenciei é que eles trazem o foco das pessoas para os seus próprios objetivos. Então é aquilo que eu falei, quando você faz isso, você acaba então negligenciando, né, uma visão daquilo que é o principal, que é o todo, né, que é o interesse da equipe e da empresa, e acaba focando só nos teus objetivos, né? Então isso também não é uma coisa legal. Não é aquilo que a gente está buscando nesse momento. E o OKR é uma ótima ferramenta, né, para unir a organização por trás dos objetivos comuns. E os objetivos individuais eles vão contra essa ideia também, né? Outro problema aqui que você vai ter se você decidir utilizar os OKRs individuais, principalmente de cara, assim, é que você vai ter, né, queira ou não, uma sobrecarga ali de trabalho e de complexidade. Por quê? Porque imagine assim, ó, se você tem uma empresa lá de 100 pessoas, tá? E todos eles possuem em média 3 OKRs, tá? Então seriam 300 OKRs por trimestre e 1.200 OKRs por ano, né, que as pessoas vão ter que definir, vão ter que rastrear, vão ter que atualizar.
e tudo isso não vai entregar o valor que a gente está buscando, que é justamente focar na performance das equipes aqui, né, para que elas consigam definir e ajudar a empresa como um todo a buscar os objetivos dela. E se você ainda não se convenceu, né, de que talvez você deva deixar os OKRs individuais para depois, ou talvez nem utilizar eles, seria o seguinte, ó, então em 2013 o Rick Cloud, que era um sócio da Google Ventures, ainda na verdade, né, ele deu uma palestra sobre OKRs que acabou virando referência. Essa palestra está disponível, inclusive, aqui na plataforma da Mundo de Trabalho. Eu vou colocar ela aqui no conteúdo extra dessa aula também, caso você se interesse por assistir ela, tá? Então, ela acabou gerando um número muito grande de visualizações, tá? Mais de 500 mil visualizações, e ela se tornou referência. Só que o problema é que é uma palestra antiga, tá? De 2013, e o Clau, ele baseou essa palestra, então, também, né, na apresentação original que o Dor usou para trazer o Google, trazer os OKRs para Google, né, em 1999. Então, ela é um conteúdo antigo, né, até trouxe algumas imagens aqui no treinamento dessa apresentação original que o Dor usou, né, e essa palestra acabou nunca sendo atualizada. Então existem muitas coisas que o próprio Rick Cloud, né, percebeu durante alguns anos, depois que ele deu essa palestra aqui, e que ele comentou. E eu queria falar um pouquinho sobre isso agora. Eu peguei aqui o Twitter, né, do Rick Cloud, ele postou isso aqui em 2017, tá? Ele postou uma série de tweets, então, sobre o que ele aprendeu desde a publicação daquele vídeo, né, desde aquela palestra que ele deu sobre o OKR na Google Venture lá. E alguns pontos que ele destacou aqui, o principal, na verdade, que eu quero trazer aqui, é justamente o seguinte, ó. Ele coloca ali, né, comenta várias coisas, ele diz ali que desde que ele fez aquele workshop, né, ele já conversou com centenas de fundadores de startup, né, sobre a implementação de OKRs na empresa e aprendeu um monte, né, e ele fala assim que ele gostaria se ele pudesse hoje fazer novamente aquele vídeo, ele faria algumas alterações. E ele coloca ali, né, enquanto ele acha assim que o vídeo ainda é um vídeo relevante, né, sobre a metodologia, ele diz ali que tem algumas coisas que ele mudaria se ele fosse fazer o vídeo novamente. E aqui embaixo, né, no item 6, a gente tem um destaque, então, ele comentando justamente isso, né, pule os OKRs individuais totalmente, especialmente para companhias que são novas, né, e pequenas. Eles são redundantes e o foco da companhia deve ser, né, a level de time e da empresa, né, o foco dos OKRs, né, deve ser os times e a empresa. Então, ele mesmo, né, que fez essa palestra, que é referência até hoje, né, comentou que os OKRs individuais realmente não são, de fato, a melhor ideia, digamos assim, né. E para finalizar, então, né, aqui a gente percebe também que é uma coisa, a questão dos OKRs individuais, que várias empresas têm dificuldade de implementar, né? E uma delas é o Spotify. Tá? A Spotify, ela utiliza OKRs, é uma referência na utilização da metodologia OKR, né? E ela mesma publicou no blog dela, então ali eu trouxe um trecho, né? O título da postagem é a seguinte, né? Por que OKRs individuais não funcionam para nós? E eu traduzi uma partezinha aqui que diz o seguinte, né? Percebemos que estávamos colocando energia em um processo que não agregava valor. Por isso, decidimos abandonar OKRs individuais e focar no contexto e nas prioridades. Garantimos que todos saibam exatamente para onde estamos indo e quais são as prioridades atuais e deixamos as equipes assumirem a responsabilidade de como chegar lá. Então, a Spotify é uma empresa que ela trabalha bastante assim com equipes empoderadas, né? Ela dá essa autonomia para as equipes poderem definir a forma de trabalho. Então, ela vai ter o OKR dela lá, só que a equipe ela pode definir a melhor forma de trabalho que ela encontrar para atingir seu objetivo, né? E eles testaram utilizando também os OKRs individuais e chegaram nessa conclusão aqui. Então essa dica aqui que eu estou trazendo para você, né, dos OKRs individuais, é uma coisa que realmente só quem já trabalhou durante muito tempo na prática, né, com a metodologia vai poder te trazer. Por quê?
porque são realmente as dificuldades que a gente tem na hora de fazer a mudança cultural, né? E aquilo que a metodologia traz, a ideia toda por trás da metodologia e a forma com que ela vai alterar a cultura da tua equipe, da tua empresa, ela realmente vai um pouco contra essa questão dos OKRs individuais, tá? Ela traz algumas situações aqui que podem confundir bastante, né? Trazer uma resistência maior, que não é o que a gente está buscando nesse caso, né? Ao introduzir a metodologia OKR na nossa cultura, tá bom? Então espero que você tenha gostado dessa aula, né, dessas dicas para definição de objetivos. Espero que você tenha gostado do conteúdo também e até a próxima aula. Um grande abraço.